Porque eu comecei a ver, pronto, eu ia para os shows dos grandes artistas, cara, eu ouvia um CD tocando no PA e eu ficava triste quando eu ia para os shows do forró que não tinha um CD tocando no PA, cara. O som era muito estranho, sabe? Era embolado demais, ou tinha muita média, as vozes eram feias, sabe? Tu fazia som de PA? Cara, quando eu cheguei num certo nível como técnico de estúdio, aí eu disse, cara, eu não posso ficar só aqui. Porque eu sempre ouvia os grandes técnicos dizer que quando você vai para o show é diferente, né? Amigos meus que eram técnicos de PA, eles me falavam certas coisas que eu ficava curioso. Eles às vezes chegavam no estúdio e diziam, é bom, né, menina? Aí, salazinha, tudo normal, caixazinha alinhada, queria ver você. Ar-condicionado, queria ver você lá. Aí os caras diziam isso, né? Aí ficou martelando na minha cabeça, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a ir para o PA. Aí o Ivanildo Soares, né, que inclusive o cara contou aí, que era o sanfoneiro que gravava os primeiros discos do Aviões, tinha uma banda, né? Aí ele me chamou, começou a me chamar, Melco, vou fazer som com a gente e tal. Aí eu comecei a ir, cara, com ele, sabe? Aquelas festas pequenas que sempre tinha aqui em Fortaleza, cara, tem lugar assim, que tem show que é inóspito, que você nem sabe que existe aquilo ali. Então eu ia com ele fazer esses shows e eu fui ganhando experiência, né? Então eu tinha toda a experiência no estúdio, mas não tinha experiência no PA. Aí eu comecei a ir para poder desenrolar também isso. Aí eu fui vendo algumas coisas que eu tinha como técnica de estúdio, eu comecei a levar para o PA. Porque eu comecei a ver, pronto, eu ia para os shows dos grandes artistas, cara, eu ouvia um CD tocando no PA e eu ficava triste quando eu ia para os shows do forró que não tinha um CD tocando no PA, cara. O som era muito estranho, sabe? Era embolado demais, ou tinha muita média, as vozes eram feias, sabe? Ou então tinha uma voz muito bonita, mas a banda era toda escondida. Eu não gostava, eu não conseguia gostar. Aí quando eu disse, rapaz, quando eu for pro PA, eu vou fazer isso. Aí eu comecei a levar minhas ferramentas do estúdio pro PA. Mixar no PA. Aí beleza, eu comecei a mixar no PA, só que o PA não é só mixar, né? Tem toda uma questão de conhecer o alinhamento, de corrigir a acústica do ambiente, porque cada ambiente é um ambiente diferente. É uma ciência, né? Do caralho. É uma ciência que você tem que desenrolar. Eu fui estudar e conversando com pessoas. Um dos grandes caras assim que eu andei com ele, fui com ele para a estrada e vi ele trabalhando, era o Marujo, que era o técnico do Aviões, né? Esse cara ele é uma enciclopédia assim de informação, né, de ideias práticas, porque existe o livro é uma coisa, né? Você está na estrada é outra coisa, né? O livro vai te dizer que você vai ter a caixa tal, que é tantos volts tal, não sei o que, mas quando você chega lá, meu amigo, você tem que fazer um show, o seu som tem que ser bom e o que está lá não tem nada a ver com o que você aprendeu no livro. Aí você tem que ir para a velha experiência, né? Então eu vi esse cara fazer várias coisas, ele tinha uma coisa muito peculiar, que todo CD do Aviões já começava bom, cara. Todo CD ao vivo do Aviões começava bom. Porque não era CD ao vivo, ele estava fazendo show e tinha alguém gravando, né? Mas quando você ia ouvir no outro dia, cara, já começava bom. Tinha muito CD ao vivo, o cara ia lá pra quinta música era que se consertava. Era. E no dele não, já entrava no canto. Tinha CD que ia faltar, era instrumento. Tinha o baixo ia aparecer do nada lá na frente. Exatamente. Né? E ele tinha essa magia. Aí eu fui viajar com ele, porque várias coisas a gente discutia, né? Ele também é técnico do baile, ele tinha muito isso. Então, quando a gente gravava um disco, ele aparecia. Meu, quebra a caixa aí, cara, pra me ver o que foi que você fez. Ele sentava no estúdio, a gente tinha essa interação. Até hoje a gente tem, ele trabalha no Zé Cantor, até hoje a gente tem essa interação. Porque ele é um cara com muita experiência, né? E comigo ele não tem essa ressalva, a gente troca ideia e troca as coisas. Hoje? Ele tá no Zé Cantor. Zé Cantor. Ele é o técnico do Zé Cantor. Aí, nessa época, quando eu comecei a viajar com ele, aí foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Bicho, eu quero ver como é que esse cara faz para ter esse som na entrada. E tem que botar, ó, senão vai cair de um por um lá de cima. É porque é um sustentando no outro. Pega aqui, mano. Vai. Obrigado. Aí, então, cara, quando eu fui para a estrada com ele, eu fui observar como era que ele fazia. Como é que ele fazia, e, bicho, era impressionante. O som entrava no canto. O som entrava no canto. E, às vezes, ele ia ajeitar uma coisa ou outra que eu não sabia porque que ele ia ajeitar. Eu não sabia, porque para mim estava perfeito. Isso. Mas o que ele tá mexendo aqui aí?
porque está perfeito. Mas é aquela velha história que eu te falei do cérebro do técnico, né? Ele está enxergando coisa lá que só ele sabe que está enxergando, que ele quer que funcione de outro jeito. E eu fui aprendendo com esse cara e trocava ideia com ele. E a gente ele ia no estúdio buscar informação, eu ia para o PA buscar informação dele. E lendo e tendo informação de outros lados. E comecei a entrar cada dia mais para fazer PA. E passei um tempo, né? Eu sempre era voluntário. Tipo assim, se o Marujo não pudesse ir, Carlinhos, eu posso ir. Né? Tanto que a turnê, teve uma turnê, se não me engano, foi da Europa. É mais gratificante. Né? É mais bacana. É porque, cara, assim, porque o show... Mais desafiador. É porque o show ao vivo tem isso, né? Fez, filho, meu filho. Fez, acabou. Se você errou, errou. Não tem mais volta. Se você acertou, pode ir para casa com o coração cheio de alegria que você acertou. Dá uma adrenalinazinha. Dá uma adrenalinazinha. Tá, está massa. Eu lembro que eu cheguei em Portugal. Eu estava fazendo a turnê exatamente com aviões. E eu mixando o som, né? Aí então eu tinha o som do disco, era o som que eu levava para o PA. Porque tá aqui dentro, o som tá aqui no meu cérebro. E eu fazia o som da banda chegar no som do PA, porque afinal de contas a banda que estava tocando era a banda que o Riquelme estava lá tocando, o Bel estava lá tocando, né? Só não eram os metais iguais, mas os meninos copiavam os arranjos, né? O Valci que gravava estava lá tocando, né? O Thiago estava lá tocando. Então eram os caras que gravavam. Então eu sabia para onde era que eu ia levar o som. Então eu levava o som para o mais parecido possível com o CD ou o DVD. Aí eu lembro que uma vez eu cheguei em Portugal e a gente passou o som e tal, aquele negócio todinho, e começou o show, e tocando. E eu sempre gostei, por causa da característica do Aviões, eu sempre gostei de metal muito alto, cara. Eu não aliso com metal. Metal é na tampa. Que massa. Na tampa. Porque, afinal de contas, 90% dos arranjos da banda eram metais, né? Aí tinha a metaleira tocando, eu enfiava a mão. As programações de reverb, de equalização, tudo eu fazia do jeito que eu fazia no estúdio. Aí chegou um cara assim do nada. Esse cara olhou assim para a mesa. Aí ele saiu de perto da gente, eu vi na hora que ele atravessou, subiu, andou por trás do palco, assim, eu vi o cara andando atrás do palco. Depois ele voltou. E naquele sotaque português, né, era o dono do som. Era o dono do equipamento. O cara me perguntando, o técnico dele aqui do lado, ele perguntando, vocês estão usando playback? Porque eu ouvi o DVD de vocês e o som é igual. Aí eu disse, não, é playback não, é porque é a mesma banda que tocou. Aí eu disse, é mesmo, verdade. Porque ele achava que lá atrás tinha um VS, um negócio tocando e a galera tava dublando, mas não era a banda tocando. Só que eu tava fazendo PA e eu puxava pro CD. Massa. Entendeu? Que aí, esse tipo de coisa que fica na sua cabeça, você vai aprendendo cada dia mais com pessoas como Marujo, já teve outros caras também que foram me ensinando isso, que hoje em dia você tem mais facilidade de fazer por causa da experiência, né? Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando nessa bolinha. Aqui em cima você assiste o episódio completo. Desse lado aqui você assiste outro corte. E aqui embaixo você conhece a nossa lojinha com os produtos do Conversa é Essa. Me segue lá no Instagram, Arlindo Orlando. Valeu!